Oi, e aí, tudo bem? Como que de verdade você tá no dia de hoje? A vida e suas voltas nos trouxeram até aqui. Seja muito bem-vindo ao Supercast da Super Amandinha. Um lugar de conversas leves, profundas e verdadeiras. Um lugar que você se vê e percebe que todo mundo tem um pouco de você, tem um pouco de mim, tem um pouco de nós. Supercasts de histórias de superação, assim como a sua. Hoje a gente tá aqui com a Pri. Tudo bem, Pri? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, tô muito feliz e honrada de estar aqui com você, muito querida. Eu me sinto agraciada. Para quem não sabe, o programa que eu vim pra cá, É. eu fui convidada a primeira vez para vir num podcast do Adam e alguém me indicou, Quem será? né? Por mais que eu conhecesse o Adam, eu fiquei pensando, nossa, o Adam me chamou. Por que que ele me chamou? E foi por causa da Pri, a Pri que me falou, chama a Amandinha pra vir no seu podcast. E pra mim foi um divisor assim de águas, foi uma abertura, e você foi um grande instrumento do Senhor pra Glória a isso. Eu nem Deus. imaginava. Eu peguei aquele negócio que quando eu saí daqui, o Adam falou: você pode ter um podcast. Eu guardei numa caixinha. Eu pensei, Aham. Guardou na eu prateleira, deixa guardei, deixa lá. lá. Aí Deus falou: em breve você já vai ter que sacar, filha. Tá pensando o quê? Nem põe, nem põe. Já fica na mão. Muito bom, mas é incrível como Deus ele nos conduz nessa direção, né? Sim, Às vezes ele só nos mostra e a gente tem que dar um passo de fé, porque eu acho que sempre. você fez isso, né? Você, quando viu o que Deus estava falando, você respondeu e deu um passo de fé. Então isso foi incrível. Foi, assim, foi pra mim, pra te falar a verdade, é como se Deus tivesse colocado um pisca-pisca. Eu não contei isso em nenhum programa, como que Deus me conduziu a isso, mas assim, não tinha como. Na mesma semana ele usou três pessoas distintas pra falar a mesma coisa. Eu fiquei assim, uma coisa tá muito estranha nisso. Eu não tava conseguindo entender, sabe? O que Uhum. Deus queria. Então ele tem as formas dele pra te deixar bem claro, olha, é isso aqui mesmo, você tá certa. Yes, muito bom. Ele sabe como fazer a gente entender, né? E uma coisa que eu sempre falo é que Deus, ele fala conosco até a gente entender. Isso. Sabe? Ele confirma, ele é misericordioso, mas quando ele sabe que a gente já entendeu, mas a gente tá com medo, ele espera a gente dar um passo. É. Aham. Aí você fala, eu tô indo, né? É pra ir? O senhor vai comigo, né? Se tu não Não for, for, eu não não tem como. Não vai rolar, Deus. A Bri, ela é professora, mas ela tá passando por é professora de inglês, mas ela tá passando por um processo de transição na carreira. A gente vai chegar até lá. Sim, sim, sim. A gente vai liberar um cronômetro de 4 minutos. Você vai contar a sua história, no maior número de detalhes, história da sua vida, para que as pessoas possam te conhecer melhor, saber quem você Amém. saber as coisas que Deus, bonitas, maravilhosas que Deus faz na sua vida. E Amém. então, você pode colocar, Miguelito. E aí, o cronômetro do tempo é todo seu. 4 minutos. 4 minutos, oh my gosh. Ok. Então, meu nome é Priscila. Eu tenho 34 anos, a gente tem um pouquinho de dúvida sobre a idade, né? Eu tenho 34 anos, como a Mandinha falou, eu sou professora de inglês. Até um pouquíssimo tempo eu tinha vários trabalhos. Eu trabalhava na minha igreja, eu era agente de intercâmbio e fazia tudo isso. E eu amo servir as pessoas. Eu amo entender que o Senhor me chamou para encorajar as pessoas, para estar nesse ambiente onde aonde eu pisar, o reino de Deus vai se manifestar. Eu sou filha do Maurício, filha da Elizabeth. Eu amo os meus pais. Eles moram no Rio, eles não moram mais aqui. E desde criança eu sinto que os meus pais me encorajaram a isso. Desde que eu era muito pequena, meus pais me colocavam na dança, no escoteiro e em muitas atividades onde esse relacionamento com pessoas, eles eram estreitados, a gente precisava liderar desde criança, então Aham. foi algo que eu creio que os meus pais investiram na minha vida para colher esse fruto, né? Hoje eu acredito que Deus usa isso pelo plantio dos meus pais. E quando eu tinha 18 anos, eu conheci Jesus. Eu não nasci em berços cristãos, mas eu entendi que depois que eu conheci Jesus, não havia outro lugar onde eu poderia estar. Então, eu conheci Jesus com meus 18 anos e foi muito incrível, assim, a minha história de conversão, porque uma amiga minha, um dia quando a gente estava voltando do trabalho,
ela pregou pra mim sobre o inferno. E eu falei, meu Deus, eu preciso conhecer Jesus, mas ainda assim eu fiquei muito dura, assim, né, pra me entregar. Mas um certo dia ela me obrigou a ir pra igreja. Como assim você vai? Super suave, super doce. Ela me obrigou, eu tava no carro voltando com ela e ela falou: ou você vai ficar no carro ou você vai comigo. Aí eu falei: eu não vou. Fui. Desde aquele dia, eu nunca mais deixei de ir. Então, obriguem seus amigos a irem pra igreja. Cuidado com essa orientação. Brincadeira. Mas ela usou uma estratégia assim que eu precisava, Sim. né? Não, eu sei que não é padrão para todas as pessoas, mas para mim foi um choque de realidade que a minha vida precisava para conhecer a Cristo e eu comecei a me envolver na igreja e logo depois que eu me converti, eu fui trabalhar no navio. Ó. Então, eu passei 2 anos trabalhando no navio, viajando, e voltei. Só que quando eu voltei, eu não queria estar em Santos Uhum. ainda. E aí, eu fui para os Estados Unidos, morei nos Estados Unidos 2 anos, fui ser au pair lá. Então, eu conheci Jesus de verdade, de uma vida de consagração, de amor, conhecer o caráter de Cristo enquanto eu morava lá. Uhum. Foi muito incrível perceber o quanto Jesus ele me atraiu nesse processo. E eu achava que eu ia morar para sempre nos Estados Unidos. Eu já tinha dado a entrada no visto, em tudo, só que o Senhor falou: não, você vai voltar. E na hora eu não entendi, né, por que que eu tinha que voltar, como eu tinha que voltar, só que foi a melhor coisa que eu fiz. Voltar, estabelecer o reino de Deus aqui, ver o quanto que Santos precisava de Jesus e quanto que eu precisava do que Santos carregava e conseguir ter esse relacionamento com Jesus de uma forma pura e verdadeira e fazer o que ele tá fazendo, o que ele queria fazer. Na época, eu não entendi nada. Quando ele falou, volta pro Brasil, fica lá, mas hoje em dia é muito claro que eu tinha que ter voltado e eu tinha que ter vivido tudo que eu vivi ao longo desses tempos. Eu tô olhando ali, eu falo, meu Meu Deus, Deus. ainda tem muita coisa! Mas basicamente é isso. Desde que eu voltei, eu comecei a dar aula, comecei a servir na minha igreja, sempre estive envolvida numa igreja local e servindo a Deus com toda a minha força, todo o meu coração, todo o meu entendimento e é isso. E você acha que esse sua. Porque assim, né? Muitas pessoas, quando escutam uma história também que foi pra Londres, morei em Londres e tal, falam: Nossa, é meu desejo de morar fora, né? Quando você foi pra fora, você disse que se converteu e foi pra fora. Uhum. Você tinha recebido uma palavra ou não? Você foi porque você era um sonho seu? Na verdade, eu acho que não foi nem um sonho, nem uma palavra. Eu vi algumas amigas indo, eu era muito nova na fé. Uhum. Eu ter sobrevivido a tudo isso foi a mão do Senhor, foi um Aham. milagre, assim, ainda mais. Eu não recomendo, né, cristãos nesse ambiente, assim, só se você tem realmente uma palavra. Mas foi a misericórdia de Deus me Sim, permitindo ter dado esse passo e me sim, sustentado, sabe? sim. Porque eu tinha tudo pra me desviar, eu tinha tudo pra me perder nesse ambiente e o Senhor me Eu sempre preservou. digo que quando a gente vai pra fora, né? Eu, pelo menos, né? Poucas pessoas sabem disso. Eu fiz uma listinha com 7 coisas que eu não poderia abrir mão, porque eu pensava que lá fora era uma porta muito ampla e eu Uhum. poderia a qualquer momento ir pra qualquer outro lugar, que só quem estaria me vendo era Deus. Sim, sim. E eu falei, não, mas eu tenho princípios e 7 coisas eu não vou mudar. Isso é E incrível. aí eu escrevi pra mim aquelas 7 coisas e guardei. Eu e Deus, aquilo ali. Falei, não, nada vai me tirar desse negócio aqui que eu tô. Porque eu sabia, porque lá fora eu tive amigos que foram e eles não foram transformados de uma forma boa. Eu tenho muitos. Eles foram loucamente, assim, doidamente viver a vida terrena. É uma liberdade que você às vezes não encontra aqui porque você se sente julgado, porque é uma Pode ser. pressão ou qualquer coisa. Só que eu tenho alguns amigos que é até engraçado, quando eles voltam, são amigos próximos, assim, íntimos, e eles já sentam pra conversar comigo, eu sei que eu vou ouvir. Aí você, tá certo disso? Sim. Tchutchum. Porque a gente ama essas pessoas, a gente não quer Sim, que elas percam, né? A gente não quer ver isso na vida delas, mas infelizmente são escolhas que a gente sim, faz, né? sim. Tudo que a gente escolhe, a gente colhe, a gente planta e é isso. E se a gente pudesse colocar, por exemplo, numa linha assim do tempo, o quanto você acha que o que você viveu te influencia naquilo que você vive hoje, sabe? Ah, 100%.
Você vê a mão do 100%. Senhor, mesmo Sim. você achando que era você indo, você vê a Sim. mão do Senhor ali. Assim, esses foram um total de 4 anos, né? Esses 4 anos da minha vida, eu aprendi muito, muito. Coisas ruins e coisas boas, sabe? Uhum. Mas eu percebi que foi parte do processo de Deus provando meu caráter, me fazendo passar por situações adversas para que eu pudesse ver. É engraçado, assim, teve logo no começo do navio, eu não tinha muito relacionamento com Deus ainda, né? Não tinha nada Uhum. construído. E eu caí da escada. Eu achei que eu tinha quebrado o joelho. E eu tava desesperado, porque eu não queria voltar. Eu Sim. tava, tipo, na Europa. Eu falei, meu Deus, não quero ir Aham. embora, Agora é meu Senhor. momento, é meu momento. E foi muito insano, assim, porque eu orei e falei, Deus, por favor, fala comigo. Eu não sei ouvir sua voz ainda, mas eu preciso entender o que tá acontecendo. E eu abri a Bíblia. Aham. E quando eu abri a Bíblia, tava naquela passagem que falava assim: e nenhum dos seus ossos será quebrado. Aí eu, Aham. meu Deus, Senhor, eu não vou quebrar o osso. Eu jurava que meu osso, tipo assim, que eu tava ali, mas era Sim. temporário pra voltar pra casa, que eu tava de molho, né? Aham. E eu vi ali a mão do Senhor cuidando de mim, me sustentando. E eu creio que as nossas experiências, elas nos fortalecem para os momentos de dificuldade. Sim. Então, quando qualquer coisa acontecia, quando eu duvidava, eu lembrava que Deus tinha falado comigo. Aham. Eu lembrava que o Senhor tinha me dado uma palavra. Eu Sim. lembrava que o Senhor, ele tinha me sustentado até ali. Então, eu queria ser fiel a Ele também, queria Aham. honrá-lo, sabe? Aham. Então, é lindo, assim, quando a gente se coloca à disposição de viver com Jesus, né? Ter esse relacionamento de intimidade com Ele. Você trazia à memória aquilo que te podia dar esperança, né? Sim, Que era a sim. voz dele, Uhum. era ele falando. Total, total. Eu acho isso. Essa passagem bíblica, ela é tão forte na minha vida, porque eu já tive muitos momentos de ups and downs, em crises, Aham. todo mundo, né? Mas os meus são bem intensos. Até porque você nem é intensa, né? É bem proporcional. E quando eu tô nesses momentos, eu vejo Deus me lembrando, Uhum. sabe? Lembrando de situações, lembrando de palavras, e parece que é instantâneo, assim. Eu falo, ok, Deus, eu posso confiar em você, sabe? Eu Uhum. posso descansar que o Senhor me conduz em cada vírgula dos meus passos. Então Uhum. é muito bom. É, verdade. Viver com Deus é sem explicação, assim, né? Tem uma amiga minha que fala que a gente fala com o dono de tudo, né? Não precisa buscar qualquer outro meio. A gente já fala, ela fala, por que você vai falar com o secretário se você pode falar com o Sim, dono? sim, E aí a sim. gente, vivendo com Jesus, você tava falando, a gente tava falando sobre aprender a ouvir a voz de Deus, né? Aham. E acho que ao longo desse percurso, o que que você acha que foi te ajudando a perceber? Ah, é Deus falando. Porque muitas vezes as pessoas, quando eu digo assim, ah, Deus falou comigo. Teve até um amigo que uma vez falou assim, eu tava falando, né? Eu troquei de trabalho. E aí eu falei, Deus, como que eu faço nesse trabalho, né? Como que eu falo para as pessoas? E aí o Senhor me falou claramente, assim, foi até algo que Deus me mostrou, que é fale com eles como se eles me conhecessem. Uau. Então, eu chegava e falava, ah, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, tal, eu tava conversando com Deus e tal. De repente, um amigo tava me ouvindo, de repente ele, como assim? Deus falou como? Como? Ele falava pra mim. Falou falou o quê? Ouvindo? Falou onde? Aí eu falei, eu falei assim, ele sempre fala comigo através da Bíblia. Falei, mas ele pode falar de diversas formas. Ele fala como ele quer. Tu pode estar vendo um vídeo, um filme, e Deus falar contigo ali. Tu pode estar ouvindo uma música, ele pode usar alguém. Eu falei, mas a Bíblia sempre é a A base. palavra. Esse final de semana, desculpa, Não, pode falar. esse final de semana eu tava com uma reunião com uns amigos e eu tinha alguns amigos que são super presbiterianos, né? Que são mais firmes, Tradicionais. tradicionais e tudo. E a gente tava tendo uma conversa Aham. super saudável, super agregada. E aí a gente entrou nesse assunto, né? De como ouvir a voz de Deus. Aí era um casal, eu falei, cara, como vocês se conheceram? E hoje, você sente que você conhece sua esposa mais do que um dia você já conheceu? E aí eles olharam e falaram assim, com certeza. Eu falei, cara, assim é com Deus. Quanto mais tempo você gasta com ele, quanto mais relacionamento, você vai começar a conhecer ele pelo olhar, sabe? Sim. Um sentimento, você já sabe que é Deus falando com você. Aham. Você reconhece a voz. Um marido e uma mulher olham pro outro, não precisa falar nada, já sabe o que tá falando ali, sabe? Sim. E eu acho isso tão vivo conosco quando a gente está caminhando com Jesus. O nosso processo
processo, a nossa caminhada, quanto mais a gente se permite gastar tempo com o Senhor, ouvindo a voz dele, discernindo, fazendo com que ele acesse os lugares íntimos em nós, mais familiar, mais familiarizado, mais claro é a voz dele pra gente. Nesse processo, você acredita que assim, porque tem gente que não conhece, não sabe? Mas você acredita que a palavra de Deus, o que que ela é nisso? A Bíblia, o que que ela é pra você? Sem dúvida, ela é a base, né? Deus nunca vai falar conosco algo que contradiz a palavra dele, nunca. Eu lembro que teve uma vez que uma das meninas que a gente discipulava na igreja, ela virou pra mim e falou assim, nossa, eu tô em um relacionamento desigual, jogo desigual, né? Eu tenho namorado um menino do mundo, mas eu tenho paz pra isso. Eu falei, irmã, mas como assim? Da onde veio essa paz, né? Porque Deus, ele nunca vai te direcionar para fazer algo que seja contrário à palavra dele. A palavra dele fala que ele não se agrada do jogo desigual, né? A palavra dele é um norte na nossa vida. Então, a paz que você diz sentir é os seus próprios prazeres, é a sua vontade de querer isso. E tudo bem, você quer, mas não fala que o Senhor está te conduzindo sobre isso, sabe? Porque eu creio que a condução do Senhor, ela é leve, ela é agradável, mas ela é sempre baseada na palavra de Deus. E a palavra de Deus nos confronta. A palavra de Deus nos disciplina, a palavra de Deus nos exorta, sabe? Então, a partir do momento que a gente entende que a Bíblia é a base para condução, até pra gente poder ter um norte, né? Discernir, isso é de Deus, isso não é. Entende? E precisa estar pautado na palavra, Sim. né? Os princípios, né? A Bíblia é nosso manual de conduta, a gente tem tudo lá. Então, se a gente não tem como princípio aquilo que foi ouvido na Bíblia, Sim. não é condizente. Eu vou fazer uma coisa diferente hoje no programa. Vou pedir pra você abrir uma das caixinhas e me dar um papelzinho. Ok, vamos ver o que tem aqui. Geralmente, quem acompanha aqui sabe que esse momento é um momento de final, mas eu quis mudar. Ó, qual é o papel da religião organizada na sua jornada espiritual? Como isso influencia a sua busca por Deus? Olha, muito Você interessante tá essa vivendo pergunta. uma fase que tem a ver com isso. Vou até deixar ela aqui. Deus, o senhor quer algo mais? Quer falar comigo, talvez? Olha, eu sou muito a favor e acho que a igreja local ela é fundamental para todos nós, né? E eu sempre amei todos os lugares que Deus me permitiu congregar, né? Inclusive, eu falei aqui que eu conheci a Jesus de verdade quando eu estava nos Estados Unidos, né? Quando eu comecei a congregar lá e era uma igreja a princípio pequena, então me colocaram no louvor, e eu sou péssima, meus amigos vão olhar e falar, eu sei, tu não sabe. Mas lá eu entendi o que era se consagrar, eu entendi o que era buscar Deus, eu entendi uma entrega, né? Então, estar envolvida na igreja local, né, que é a congregação, me fez perceber o quanto Jesus a ama, né? Porque Jesus, ele ama a igreja mais do que eu e qualquer outra pessoa. E eu amo muito a igreja. E ele ama a igreja e ele quer que a gente se envolva com a igreja. E ao se envolver com a igreja, a gente percebe o quanto a gente depende de Jesus, sabe? Eu costumo dizer que a igreja, ela é um hospital, né? Um hospital onde todos estão indo doentes buscando o médico. Os que reconhecem que estão doentes estão indo para esse hospital buscando o Senhor. E quando a gente está nesse lugar, até para que a gente possa ajudar o nosso irmão, nos ajudar, a gente precisa de Jesus. A gente, sem ele, nada a gente pode fazer, sabe? Então, esse processo de se perceber o nosso irmão é fundamental. A gente precisa disso para ter uma vida saudável em comunidade, sabe? Eu falei para você, né, que recentemente Deus tá me passando por um furacão, assim, muitas coisas acontecendo na minha vida. E eu vejo a mão de Deus em tudo isso para me ajudar a transicionar, sabe? A entender, a honrar a minha liderança local, né? Porque eles sempre foram de bênção pra mim, sempre cuidaram de mim. Então, eu... Te dá, pra quem não sabe, ela tá quantos anos você foi de uma comunidade? 16 anos. 16 anos na mesma comunidade e ainda envolvida em cargos de liderança na comunidade. Sim. E Trabalho aí, na igreja. Ela trabalha. No caso, ela trabalha na própria igreja também.
que você faz lá? Fazia lá? Eu fazia parte de boas-vindas, gestão de pessoas, relacionamento, acolhimento, Tá. basicamente isso. É que nem tem a ver com o seu perfil, né? Não é? E Quase o Senhor nada. falou pra ela que chegou. Como é que foi isso? Conta para as pessoas, se você puder contar. Tá, eu vou contar. Eu tava passando por um momento bem difícil, assim, da minha vida, mas eu não sabia. Porque assim, quando você tá há muito tempo fazendo a mesma coisa, você para de olhar pra você e pra mim, viver Jesus sempre bastou, né? Amar Jesus sempre bastou. Eu sempre estive muito plena e satisfeita sabendo que eu amava Deus e estava cumprindo com o que ele tinha confiado nas minhas mãos. Então eu sempre dei a minha vida pra isso. Sempre foi um prazer genuíno amar ele dessa forma. Só que teve um dia eu tava assistindo um podcast do Jesus Cop que falava sobre as doenças da mente e como a gente precisava cuidar da nossa mente. E aí ele foi falando, eu falei, meu Deus, eu acho que eu tô doente. Eu acho que tem muita coisa dentro de mim que eu não tô me atentando. E ali eu fiquei, cara, em um conflito muito grande, falando, Deus, e agora? Eu tive uma crise de ansiedade, nem te falei isso, mas eu tive uma crise de ansiedade quando eu percebi como eu estava, e eu liguei pra uma amiga. Eu falei, amiga, eu tô me sentindo dessa forma, sabe? Eu queria ir num retiro de cura e libertação. Eu falei, me dá um retiro de cura e libertação que eu vou. Eu só quero isso. E essa amiga, ela foi muito sábia ao me aconselhar, sabe? Ela trouxe alguns pontos pra eu refletir, e ela é de uma igreja muito referência aqui no Brasil, né, de uma forma geral. E ela falou, Pri, a nossa igreja tá indo pra Santos, eu acho que seria bom você ter um novo começo, sabe, assim, e tá em um lugar onde você vai ser cuidada e vai estar ali pra viver o que Deus tem pra você e passar pelo processo todo novo, sabe, desde o começo. Aí eu fiquei pensando, eu falei, amiga, eu vou orar, mas não sinto isso no meu coração. Eu amo minha igreja, eu vou orar por respeito, né? Eu não vou, não é o que eu sinto, né? Eu não quero, eu só tô desabafando e quero um retiro. Era isso que eu queria. Só que eu orei e falei, Deus, me mostra, né? Me mostra o que o Senhor tá fazendo. Eu quero ser conduzida, sempre busquei muito ser conduzida pelo Senhor. E ali nesse momento em que eu tava orando, Deus, ele foi muito claro, falando que ele estava fazendo uma nova aliança comigo, que ele ia me levar para um novo lugar onde as pessoas amavam a Deus, e falou várias coisas muito específicas que entrelaçaram, assim, no meu íntimo, e eu falei, Deus, eu vou mudar de igreja? Como assim? Eu nem esperava, nem tava na minha lista. Nunca! Apresenta o negócio pra Deus no começo do ano, nada a ver com isso. Cara, eu olhei aquilo e eu falei, Deus, eu nunca pensei nisso, sabe? Eu nunca cogitei isso, eu amo a minha igreja. E aí, começou, assim, uma chuva de profeta, assim, várias pessoas que eu considero muito e que eu não conheço. Teve uma das pessoas, foi muito engraçado, gente. Minha vida é isso. Uma irmã, que ela é profeta de ofício, assim, e ela chegou, ela foi tomar café com uma amiga minha, ela e essa amiga. Quem não sabe o que é profeta de ofício? É uma pessoa que realmente tem o dom de Deus pra ministrar na vida da igreja, né? E discerne a voz de Deus de uma forma muito clara. E aí a gente chegou, ela olhou pra mim, Amanda. Ela olhou, parou, ela falou, você tá vivendo isso, e Deus tá te mandando pra viver. E eu chorava de soluçar, porque não tinha como ela saber, eu não conhecia ela, assim, eu nunca tinha falado com ela na vida, e ela sabia da minha vida inteira, ela sabia dos meus medos, e eu falava, Deus, por quê? Pra quê isso tudo? Eu sei que é pra quê, porque eu sei que se não fosse desse jeito eu não iria me mover. Mas foi muito precioso, assim, ver, e eu pedi 2 confirmações pro Senhor, né, enquanto eu fui comunicar ao meu pastor, que tudo isso aconteceu em uma semana. Meu Deus, muito rápido. Quando eu fui conversar com o meu pastor, eu falei assim, Deus, eu peço 2 confirmações pra ti. A primeira é que ele esteja disponível, se for pra eu falar agora, e isso é muito difícil. E a segunda é que o Senhor fale com ele sobre isso, né, porque eu sei que ele provavelmente não vai aceitar. E quando eu cheguei na igreja, ele tava me esperando. Gente, isso nunca aconteceu. Nunca. Eu sempre o esperei, a gente, tipo assim, foi adiando. Tenho essa dificuldade de conversar. Mas ele tava me esperando. E eu fiquei nervosíssima, né? Eu falei, meu Deus, como eu vou explicar pra ele que tudo isso tá acontecendo? Tremendo, assim, super nervosa, né? Porque
até ontem, e uma coisa engraçada é que no domingo eu tinha voltado ao mandato da diaconisa da igreja, da diaconia da igreja. Então, eu não tava planejando sair. Sim. Eu não pensava em sair. Eu não cogitava sair. Então, assim, o Senhor, ele real fez com que eu entendesse de uma forma brutal, assim, Sim. sabe? Tipo, ele não me deixou a opção. Ele falou, você entendeu e é pra você dar um passo de fé. Eu falei, amém, Deus. Eu vou dar um passo de fé. E aí, quando eu cheguei lá e comecei a contar pra ele tudo que tava acontecendo, ele me falou, você vai sair da igreja, né? Aí eu, como assim? Aí ele, o Espírito Santo tem ministrado isso ao meu coração. E antes de você chegar, eu orei pra que ele preparasse meu coração pra receber essa notícia. Nossa. Cara, quando ele Ai, você chorou, Não, né? assim, eu me desfiz. Eu fiquei assim, Deus, o que o senhor tá fazendo? Porque Aham. não tem como, sabe? Aham. Quando eu fui conversar com o meu líder, né, de jovens também, ele falou, Pri, eu tô há 3 semanas aflito com isso. De Aham. alguma forma eu sabia. Eu falei, Aham. como? Aham. Eu não sabia! Eu não sabia! Como vocês sabiam? Aham. Então eu vi Deus, sabe? Eu vi Deus Deus. preparando eles, né? Saber que pra você ia ser talvez um momento difícil, mas assim, mais fácil, porque você tava indo pra um novo. E quem fica Sim. geralmente sem a outra pessoa sofre. Sofre, com certeza, sim. Sofre. E tem sido um processo difícil, assim, sabe? Porque eu amo e honro os meus pastores, né? Eles Sim. cuidaram de mim a vida toda. Então, você passar por esse processo e tá tudo bem é sei lá, Sim. uma explosão na minha mente, assim, Sim. sabe? Mas eu tô muito feliz vendo como Deus ele tá me conduzindo, como ele tá cuidando de mim, como ele tá sendo tão claro, sabe? Sim. Me mostrando. Então, essa mudança de igreja, por eu trabalhar na igreja, eu tô fazendo uma transição de carreira. Sim. Então, assim, e uma das palavras que eu recebi. Gente, ela trabalha, ela não é assim, ela é trabalho mesmo, ela trabalha mesmo, remunerada. Recebo. Então ela não tá só deixando o ministério, né? Ela tá deixando o trabalho também. Tudo. De Amigos. pouco tempo, né? Obrigada, Jesus. Aventura que a gente vive. Mas é lindo quando você obedece, sabe? Porque uma das palavras que eu recebi, cara, muita coisa doida, mas uma delas foi: isso vai mostrar se quem governa a sua vida é o Senhor ou é Mamon. Aí eu fiquei. Nossa, a pessoa nem sabia. Meu Tipo, aí eu Deus. fiquei assim, eu falei, cara, não é possível. Tipo, porque Mamon, pra quem não sabe, tá ouvindo? É o Deus do dinheiro. Só pra vocês ficarem impactados comigo, junto comigo. Mas foi muito forte, assim, sabe? Eu tive muita confirmação de Deus. E quando eu conversei, durante a conversa com o meu pastor, ele falou, Pri, eu tenho planos pra você na igreja, eu tenho um ministério, eu trabalho na igreja, mil coisas, assim, eu te vejo aqui no corpo ministerial da igreja, e aquilo me mexeu comigo muito. Eu fui pra casa, assim, falando, Deus, eu acho que eu me enganei. Todas as palavras que o Senhor me falou são ambíguas. Eu acho que eu tô errada. E aí eu entrei no meu devocional, e a palavra do meu devocional pois é melhor confiar em Deus do que confiar em homens. Aí eu fiquei, entendi. Entendi. Vou continuar na tua palavra então, Deus. Vou seguir. Porque é a minha zona de conforto, né? Sim. Assim, eu já tenho ministério, eu já tô no seio da igreja, eu Sim. já tô envolvida com as pessoas. Então, me desencilhar disso aos poucos, assim, foi algo difícil, assim. Mas não foi algo doloroso. Sim. Eu achei que seria algo muito doloroso se um dia isso Sim. acontecesse. Mas eu vi o Senhor trazendo consolo, trazendo Aham. a visão dele pro que ele queria pra mim nesse momento, sabe? Sim. Então eu tô muito feliz. Muito feliz de ver o Senhor cuidando de mim. E uma das coisas que eu me preocupava, eu falava, Deus, como vai ser as coisas que eu cuido, né? Aham. E Deus, ele me falou de uma forma muito clara que ele ama a igreja mais do que eu. Aham. Ele cuida da igreja e isso nada vai mudar, sabe? Aham. Ao contrário, pode ser que a minha saída, teve um amigo que falou assim pra mim, Moisés precisou morrer pra Josué assumir. Aí eu fiquei, caraca! Que é Tudo verdade, bem? né? Tu entendeu? Então, assim, eu creio e eu oro para que esse tempo seja um tempo de crescimento, que a Sim. igreja avance, que a igreja flua e que as pessoas amem Jesus e vivam o reino, sabe? Aham. Eu adoraria viver isso, né? Sim. Esse progresso junto com a minha igreja. Mas Deus tem algo diferente pra mim Sim. hoje, sabe? Amém, né? É o reino, sabe? É o reino, É o é isso aí. reino. E é muito engraçado que eu tô fazendo, né? Tô conhecendo a igreja agora, que eu tô transicionando, e a primeira coisa que eles falam é isso, tipo assim,
o nosso principal papel aqui é te desencorajar a estar conosco. Porque... Desencorajar? Meu Deus! Porque se você está vindo por um ato de emoção, não é isso que a gente quer. A gente quer que você venha por uma palavra de Deus. Porque o Senhor tá te plantando nesse lugar. Eu falei, meu filho, eu tenho muitas. Mas eu tenho, o que eu tenho é a palavra de Deus. Mas eu achei interessantíssimo, porque eles falaram, a gente não quer que você esteja plantada num lugar onde não é pra você estar. Então, se você tá chegando aqui sem uma convicção de que é pra você estar aqui, vai orar. Sim. Vai buscar o Senhor, até ele trazer essa convicção no seu coração, que esse é o lugar que ele quer te usar. Pra que você seja, cara, influente, pra que você seja o representante do reino de Deus onde quer que você esteja, sabe? Então, isso mexeu comigo horrores. Não, imagina. Vamos pra mais uma caixinha? Pode Vamos. pegar essa ou aquela? Vou nessa aqui que tá mais perto. Ai, ai, ai. Vamos lá, dona Amanda. Qual é o papel? É corpo, alma e espírito, tá? Tá. Qual é o papel do exercício físico na sua rotina diária e como você incorpora de forma consistente? É o quê? Tem pra eu pegar outro aqui? Tô brincando. Pode ver. Não tô brincando. Até porque precisa ter alguém falando. Não, eu vou me justificar. Então vamos. Eu tenho, assim, tudo que tá na minha... Se não tá na minha agenda, não existe, né? Então eu tenho na minha agenda o tempo de exercício. Sim. Eu sei que eu preciso fazer. E é muito insano, porque eu tenho sido muito ministrada nessa área. Que é uma decisão, é uma escolha. Sim. Quando você entende que você precisa disso pra você envelhecer bem, pra você viver bem, pra você cuidar do seu corpo, você decide e faz. Então, eu sinto que eu tô entrando nesse processo. Eu já fui mais fiel às minhas corridas, à minha Bluefit, né? Que eu virei patrocinadora. Ah, é? Menina, só paguei pra todo mundo ir. Terrível. Mas eu tô consciente, sabe? Eu sei que eu preciso fazer. E eu creio que esse é o primeiro passo, você decidir. Porque quando você decide algo e isso se torna interno, intrínseco seu, você dá passos em direção a isso, sabe? Então, todo dia o meu celular desperta às 7 horas da manhã pra que eu possa acordar e ir pro meu exercício. Às vezes eu dou uma negociada, às vezes não tá tão, né? Mas eu entendi. Eu já entendi que eu preciso ir. Eu já entendi que minha vida, ela... Não que ela dependa disso, mas ela depende disso, entende? Sim, tipo assim, pra eu ter uma vida saudável... É uma perna. É uma perna do tripé, entende? Então eu preciso me posicionar e falar, cara, se eu não me amar, quem vai me amar? Ninguém. Isso. Entende? Então eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso cuidar da minha alimentação. Então, eu... Tem uma pessoa que me acompanha na parte nutricional, né? Que me ajuda a cuidar do corpo nesse sentido. Não que eu seja muito fiel a ela, mas a gente tá tentando. Sim. Mas eu tomei uma decisão, sabe? Sim. Há um ano atrás eu tomei uma decisão muito forte sobre cuidar do meu corpo. Eu já tô aí no processo de uns 30 quilos a menos. Faltam 30. Não, mas você passou por muita coisa. Entendeu? Assim, mas eu entendo que é uma decisão, é uma escolha. Eu preciso cuidar de mim, sabe? Sim. Não dá pra continuar vivendo uma vida que meu corpo não sustenta. Até pra viver tudo que Deus tem pra viver, a gente tem que cuidar do tempo, né? Sim, eu fui em missões em novembro. Eu fui pro Paraguai. Lá é muito quente. E a gente andava muito. Eu olhava assim e falava, Deus, por que eu ainda não estou fazendo exercício? Eu iria aguentar muito mais, sabe? Eu ia poder me doar muito mais. Mas eu tava sempre cansada. Sempre cansada. Por quê? Porque eu não me preparei pra isso. E não existe viver o propósito sem preparo, sabe? Então, me deu uma chacoalhada Pode até boa. viver, mas aí talvez você não desfrute tanto quanto, né? Você Olha, deveria. Eu vou te falar que eu tenho um testemunho de uma amiga minha. Nem sei, né, quanto tempo eu tenho aqui para falar tudo isso. Não, mas... ainda tem. Então eu vou falar um testemunho de uma amiga minha que me mexe toda vez quando fala sobre preparo. Ela fez faculdade comigo, ela estudou, né, teve muito perto de mim, eu tentei ensinar inglês pra ela muitas vezes. Sim. E aí a gente fazia aula, só que aí ia levando nas coxas, ela não queria ir, aí ela não gostava de inglês. Sim. E aí ela foi pra Farm, né? Lá ela teve contato com muita gente, que era pessoas
estrangeiras que ela poderia ter aprendido, tinha aula de inglês pra ela aprender lá, ela nunca teve interesse. Até que Deus falou que ela ia ter um tempo na Inglaterra. E ela não sabia Nossa, falar inglês. E sim. ela falava que ela chegou lá, quando ela chegou lá, ela chorava. Porque se ela soubesse falar inglês, ela poderia ter alcançado muitas Muitas pessoas. pessoas. E assim, e ela falou, e é muito doido, porque ela entendeu de Deus que ele deu oportunidades. Ela lembrou de cada fase Aham. das oportunidades que Deus tinha dado pra ela realmente E ela poder. não tinha. Não aproveitou, Sim. sabe? Então, cara, o que que é isso? Que a gente, mundo que a gente vive, que Deus nos dá a oportunidade pra se preparar pra viver aquilo que ele tem pra gente e a gente negligencia esse tempo. Ela quando testemunhou isso pra mim, eu falei, cara, e a minha parte, né? O que Aham. eu tenho negligenciado, o que eu tenho feito, que eu não tenho vivido o preparo de Deus, que é tão importante quanto a promessa, Aham. sabe? O preparo, Aham. às vezes, é até mais importante, para que você realmente flua 100% naquilo que Deus tem para você como promessa, sabe? Sim. Me impactou muito, Não, muito, imagino. muito mesmo. Já tô aqui pensando já. E a minha parcela? E a minha Eu tô parte? fazendo a minha parte. Tá faltando alguma coisa? O que que eu preciso melhorar? É. Mais uma. Oba, vamos ver o último. Tão bonitinha essa caixinha. Tão Obrigada. viajante. É. E essa justamente do mapa eu escolhi porque ela representa a alma. Sim, é Do muito verdade. Que tan, tan, linda. tan, tan, que rufem os tambores. O Dararararam. que você mais valoriza em uma amizade? Uma pergunta muito boa. Mas eu acredito que é a reciprocidade. Tem muita coisa, né? Quando a gente para Sim, pra pensar na fidelidade, sim, em tudo. Mas a reciprocidade eu acho que eu valorizo muito. Porque eu já vivi muita falta de reciprocidade na vida, assim, sim. sabe? E quando eu encontro uma pessoa que ela me dá de volta aquilo que eu entrego, é como se fosse uma fonte inesgotável, porque eu Sim. sempre quero entregar. E quando a pessoa quer entregar também, então você vive, você coleciona momentos, você coleciona segredos. E eu entendo que não é toda amizade que vai ter o mesmo nível de reciprocidade, sabe? Uhum, Mas existem algumas questões que não tem como negociar, sabe? É uhum. como se você estivesse entregando algo que não vai ter de volta. Uma coisa é você entregar algo que não vai ter de volta por uma pessoa que, né, você tá servindo, Sim, é um colega, mas na sim. amizade eu acredito que a reciprocidade é fundamental. Porque quando você entrega, você recebe e aí você tem essa troca saudável. Aham, Não é só um lado que tá investindo, sabe? sim, Então é algo. A fidelidade mesmo no relacionamento. Eu acho que sim. isso faz muita diferença pra mim. Falando em amizade, em algum período da sua vida, nesse caminhar, já que você caminhou com a igreja durante muito tempo, né? Na igreja, dentro da igreja, você percebeu que aquela pessoa que estava ali ao seu lado foi como se fosse realmente o braço do Senhor, Uia. E eu acredito fielmente que ninguém caminha sozinho. Eu tenho uma amiga muito especial, que ela é meu braço, minha perna, assim, sabe? Quando eu preciso de oração, quando eu preciso de um conselho, quando tudo, assim. A gente não tem uma rotina, Uhum. sabe? A gente só fala, meu, preciso de oração. Ai, vamos se ligar. A gente se liga. Aham. Ai, tem uma hora, vamos se encontrar? A gente se encontra. E é aquela pessoa que é voz de Deus na minha vida mesmo, sabe? Sim. Então, nossa, eu não tenho o que dizer que eu não consigo caminhar sem saber que eu tenho um Arão e um Gur segurando os meus braços para que eu Sim. consiga realmente Sim. me manter de pé intercedendo pelo povo, sabe? Sim. Então eu acho que todos nós precisamos. Eu acho que aquela frase que a gente tem escutado bastante, que as pessoas falam assim, ah, eu amo Jesus, mas eu. Outro dia eu teve uma ministração sobre isso, mas eu não vou a uma igreja, né? É, poderíamos colocar, por exemplo, eu não congrego, eu acho que ela é inexistente, você entende? Recentemente eu preguei sobre isso porque eu não entendo que existe a menor possibilidade de eu amar Jesus de verdade e não amar o que ele ama. Tu entende? Uhum, Como que eu posso compartilhar com os valores do meu Senhor se eu sei que o Senhor ama a igreja? O Senhor, ele ama aham. pessoas. E como eu vou falar que eu não gosto de pessoas, que eu odeio pessoas. Tem um amigo que ele fala isso. Ele fala, ai, não gosto de pessoas. Não gosto de gente, não gosto. Gente, menina. Eu fico pensando, como?
como que você diz que ama Jesus, que você é apaixonado por Cristo, que você busca ter o mesmo caráter que ele, né? Ser lapidado, óbvio, é um processo, mas que você não ama o que ele ama, né? A gente precisa relevar, né? As pessoas erram, a gente precisa ter um coração perdoador, mas não existe a possibilidade de a gente não amar pessoas. Sim, eu sempre penso assim, se alguém tá com dificuldade nisso, né? Que às vezes outro dia eu tava pensando, né? Às vezes a gente fala, não posso, não é certo fazer isso, não é certo fazer aquilo. E eu pensei, poxa, mas como que a gente pode dar para as pessoas soluções para elas solucionarem aquilo que elas sabem que não é certo? Por exemplo, Ferramentas, né? isso. Como que é assim, tá, ela sabe que não é certo, ela não amar pessoas. No fundo, as pessoas sabem disso, né? As que ficam. "Ah!" Principalmente quem lida com o público. Eu já lidei com o público diretamente, gente. Deus do céu, dai-nos graça. Então, assim, o que que a gente tem que fazer nesse processo? Eu penso que mergulhar em Deus. Como, né? É assim, lendo sua palavra, orando, jejuando, porque jejum vai matar sua carne. Sim, sim. Vai falar assim, ó, você que não ama Deus, opa, baixa. Agora Deus fala mais do que eu aqui dentro. Então, e declarar mesmo a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a gente não tem o espírito de medroso, o espírito de medo, mas a gente tem o espírito de poder, amor. Opa, olha o amor aí. E mente sã. Então, Yes. tudo na nossa vida, eu penso que às vezes se tá um vale de ossos secos, o Senhor andou ministrando isso sobre a minha vida esses dias. Então, se tá um vale de ossos secos, nosso papel é declarar a palavra dele, a palavra dele que tem vida. Então Sim. eu preciso declarar. Falta de amor nisso? Então, por que a palavra diz? Diz que quem é nova criatura deve andar como ele andou, que quem é nova criatura já não é mais ela que vive, mas quem vive nela é o Senhor. Opa! Yes. Então você já tem uma ferramenta que pode te ser o apoio ali. Não, se você sentir uma coisa que não tem a ver com a palavra, declara a palavra, até sua mente realmente fala assim: não, a palavra é a verdade, é isso aí que eu vou Eu viver. creio nisso com o coração, né? E é engraçado que a gente tava conversando um dia e ele falou: Eu sei que é meu espinho na carne. Ah, ele falou. Ele falou: Eu reconheço que é a minha dificuldade. Eu não consigo. E aí eu falei: Você precisa orar para que o Senhor dê o olhar dele sobre essas pessoas para você, sabe? Porque eu já, quantas vezes eu queria, né? Lidar com pessoas é bem tranquilo, graças a Deus. A gente pega uns pessoas que são um pouco mais dificultosas de lidar. E a minha oração é sempre: Deus, me dá o teu olhar. Porque eu sei que o Senhor ama essa pessoa. Eu Aham. sei que o Senhor, ele deu sua vida por ela, sabe? Meu irmão em Cristo, muitas vezes. Então eu falo: Senhor, me dá o teu olhar. Uhum. Me ajuda a enxergar o que o Senhor tá vendo. Me ajuda a ver através dos teus olhos, porque por mim mesmo, eu não consigo. É isso. E assumir mesmo, sabe? Entender que eu tô errada e eu preciso amar as pessoas. É isso. Quando a gente assume para o Senhor, eu sempre penso isso assim, né? Que a palavra de Deus fala que quando a gente confessa o pecado, ele Ele é nos fiel e lava justo. e ele nos purifica. Yes. É um nível tão mais profundo do que o normal, porque assim, ó, ele nos lava, ok, te limpei. Não, 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 não. Não vou só te limpar, eu vou te purificar. Então, vamos pensar num copo meio turvo, que eu limpo o copo, mas aí a água tá meio turva. Então, ele joga água até aquilo ali tá totalmente limpo. Perfeito. Então, toda vez a palavra de Deus fala que então, se a gente confessa o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então, Amém. isso aí eu pego e falo: ai, amém, aleluia, Glória a Senhor. Deus. Glória a Deus. Porque ele tem esse escape, né? A palavra de Deus sempre fala que Jesus, ele é o caminho, ele tem o escape, ele tem. Então, eu enxergo que se alguém tem dificuldade sobre qualquer área da vida, Sim. eu sempre, uma vez, eu fiz com. Nunca mais esqueci isso. Fui tia de adolescentes na igreja. Que Deus te abençoe. Amém! Eu cuidei deles e eu lembro que a gente fez um exercício uma vez numa célula, que era o que eu vivia. E é o que eu vivo até hoje. Então, vocês têm algum problema na minha vida, assim, que eu enxergo que é um problema, eu busco na palavra um versículo que seja meu escudo e minha espada. Então, assim, por exemplo, se essa pessoa está faltando amar, tá? Percebe que está com baixo nível de amor. Então, qual é o versículo que pode ser o escudo e a espada dela? Então, toda vez que ela tiver aquela sensação, ou ela tiver aquele pensamento, ela tem que declarar a verdade do evangelho, a verdade da isso. palavra. É isso. E aí eu fiz esse exercício com os adolescentes, eu falei, ó, vocês vão pegar aí, pensa num pensamento que vocês têm que vocês sabem que não é certo. Então agora vocês vão abrir o celular, vocês vão buscar no Google versículo que fale sobre. Você se sente ansioso? Ansiedade. Vai pegar um versículo, vocês vão escrever nesse papelzinho.
E toda vez que vocês tiverem esses pensamentos, sentimentos, vocês vão ler a palavra de Deus. Passou um tempão. O adolescente se tornou jovem já. Mas assim, passou muito tempo depois. E aí eu encontrei um dos adolescentes. Ele falou, tia, e tal. Ele começou a conversar comigo. Aí ele falou assim: olha, eu tenho aquele papelzinho até hoje. Aí eu falei, não, pai, que isso? Ai, é tão bom. Então você vê que assim, é um escudo e uma espada, tanto que ele tem. Então, assim, você percebe que viver o evangelho e viver essa. Declarar é uma ferramenta. Se a gente Sim. tava falando de ferramenta, Sim. às vezes você. E eu li ainda na palavra, gente, 1 Pedro, sério, quem não medita em 1 Pedro, medita. Ele fala que o Senhor nos deu. Quando eu li isso, porque há muito tempo atrás, quando eu passei por uma crise de depressão, o Senhor, eu tava saindo do banheiro e eu escutei o Senhor me dizer assim: eu já te dei todas as ferramentas. Aí eu pensei, é verdade. E aí eu guardei pra mim quais eram na minha cabeça, né? A palavra, a declaração, meditação na palavra de Deus, a oração, o jejum, a oração em línguas, todas essas coisas. Só que eu li esses dias e eu lembrei do que Deus tinha me dito. Em 1 Pedro está escrito que o Senhor nos deu todas as ferramentas. Quando eu li isso, eu falei, é mesmo, Espírito Santo, né? Porque eu nunca tinha lido essa palavra assim, desse jeito. Mas eu escutei Deus me dizer, eu já te dei todas as ferramentas. Uau, agora que eu entendi a conexão. Uau. Faz anos que Deus me falou aquilo. Mas eu Uau. gravei aquilo dentro de mim. Então, toda vez que passo alguma coisa, eu penso, Deus já me deu todas as ferramentas. Yes, muito bom. E aí, quando eu li em 1 Pedro que Deus nos deu todas as ferramentas, eu... Porque às vezes a pessoa ela pode se sentir assim, como vencer isso? Né? Eu vou ler, mas e aí? E o que eu tenho que fazer? É declarar a palavra, é Yes. confessar a palavra, é mergulhar É ser ali. intencional, né? Porque às Isso. vezes a gente fala, vamos lá, vou fazer tal coisa. Não! É sentar, colocar. Cara, eu sou muito visual, né? Uhum. Então eu faço calendários, eu faço murais de o que eu tenho que orar, como eu tenho que fazer, pra eu visualizar e checar, dar um xizinho. Já fiz isso. Sim. Eu tenho potinhos desse, tipo, de motivos de oração, que eu sei que eu tenho que orar por um assunto específico. Então eu pego e falo, hoje eu vou declarar isso. E vou, tá. Eu sou Aham. intencional. Não é isso. algo que, tipo assim, eu sei que eu tenho, então eu vou usar. Não! Eu pego por meio da fé e aplico isso e aí, vou. é isso. E, sabe, assim, é diferente quando você é intencional em algo. Quando você, tipo, realmente Totalmente. tá se colocando naquele lugar pra se mover, né? É isso. Yes! Yes! Pega uma mais dessa aqui, então. Ai, meu Deus! Vamos lá, vamos ver o que a gente tem pra hoje. Congregacional, esse aqui? Esse é o espírito. Ai, adoro! Qual é o papel da fé na busca por Deus e como você mantém essa fé em tempos de incerteza e adversidade? Olha, a gente acabou de responder! De verdade, mas olha. É muito verdade. E é legal quando a gente passa a refletir sobre isso, a pensar o que é a fé, né? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se não vê. Uhum. Então, quando você entende o conceito de fé, quando você entende, cara, eu tô esperando por algo que é certo. Você até muda a tua postura real de falar, Deus, eu te agradeço por isso, sabe? Né? Em vez de você orar, fazer aquela oração de Deus, por favor, tem misericórdia, me abençoa. Não, você fala, yes, Deus, eu creio na tua palavra que já tá liberado, então eu te agradeço. Deus, eu te louvo pelo que o Senhor tá fazendo. Deus, eu te louvo porque minha família é restaurada. Deus, eu te louvo porque eu fluo nos dons. Deus, eu te... Sabe assim? Cara, eu sei que tá disponível, então eu recebo e eu já agradeço por meio da fé. Eu tava conversando com uma amiga minha recentemente. Yes! Eu tava conversando com uma amiga recentemente e ela tava passando por alguns problemas e ela falou, Pri, eu tô orando tanto e eu sinto que Deus não me responde. Eu falei, amiga, então começa a agradecer. Começa a falar, Senhor, eu sei que o Senhor ouviu minha oração e eu te agradeço. E eu declaro que meu casamento é abençoado e eu declaro que minha igreja é uma bênção e eu declaro, e eu creio, eu agradeço, Deus, porque eu sei que o Senhor tá fazendo. Cara, não é uma oração triunfalista, não, é uma oração convicta de quem Deus é, o que ele fez e o que ele tá disponível pra você, sabe? Você vai orar recebendo já, entendendo que esse é o Deus que você serve, sabe? O Deus, às vezes a gente tem
a referência do nosso pai, que é limitado, né? O nosso pai paterno, né? Nosso pai carnal. Uhum. Ele é limitado, ele não consegue nos ajudar com tudo, e aí às vezes a gente acha que Deus também não vai conseguir, que Deus ele vai ser limitado, mas não! Deus, ele é Ilimitado. ilimitado, ele é incrível, ele não para nunca, sabe? Ele tá sempre trabalhando. E eu lembro que você me perguntou sobre a coisa mais doce que eu Isso, ouvi de Jesus. E foi num momento bem crítico, assim, na minha vida, que eu ouvi claramente Deus falando que ele se importava, sabe? Deus fala muito comigo através do devocional. E eu tava muito triste, falando, Deus, né? O Senhor se importa. Não tá vendo o que tá acontecendo? Não tem problema, porque eu li nesses dias na palavra que tem salmista que fala isso, profeta que fala isso. Deus, o Senhor não se importa, o Senhor não tá me vendo. Honestidade com o Senhor. Honestidade. Meu, isso é muito valoroso, muito. E eu tava nesses dias. E aí? Rasgando o coração. E aí eu fui pro meu devocional. Chorei, falei, Deus, você não tá vendo? Lá, fui pro meu devocional. E ele usou a mesma palavra. Ele falou, porque Deus se importa com o que você sente. E eu fiquei, não. Não pode ser. Não, o Senhor se importa. Pois é. É muito lindo, né? Pois é. É muito bom viver com Jesus. Ele é o que a gente precisa no momento que a gente precisa, da forma que a gente precisa. Sim. Não tem como dizer. Ele é o conforto, ele é o alívio, ele é a resposta. Então é muito bom viver Se com você Deus. pudesse falar, por exemplo, né, pegar a sua vida até agora e dizer pra você anos atrás, o que você diria pra você anos atrás? Que vale a pena. Vale a pena continuar vivendo com Jesus, vale a pena buscar Jesus. Busca mais, Priscila, porque tem mais, mas eu acho que mais que tudo é que vale a pena. Vale a pena esperar, sabe? Sim. O meu processo de espera, ele é muito extenso, né? Sim. Em várias áreas Em que da minha aspecto? vida. É isso que eu ia perguntar. Eu acho que o mais evidente, né, que as pessoas mais conhecem é na área relacional, né? Porque eu nunca namorei. E assim, aí você pensa, caramba, Priscila, 34, né? Eu não te julgo. Entendi. Eu não te julgo. Eu também não. Olha, meu Deus. Vamos dar as mãos. Mas esse processo, ele é muito lindo. Ele é doloroso. Tem fases. Que bom você falar isso, porque assim, as pessoas elas acham às vezes assim, né? Eu tenho, pra quem deixa quieto a minha idade. Mas eu espero no Senhor. Então assim, eu nunca namorei também. Então quando a gente vai vendo todo esse processo, as pessoas às vezes, outro dia uma amiga falou: "Como você consegue?" Como você consegue? Eu até brinquei com ela, falei: "Muito choro". Tem opção. Mas assim, quando você tá certa daquilo que, porque assim, se Deus te fala contigo numa área, Deus fala contigo nessa área. Porque Deus fala contigo sobre todas as áreas. Sim. Porque não existe separar uma. Essa parte aqui, não. Essa parte aqui, Deus fala. Essa parte aqui, não. Não, você é um todo pra ele, né? Sim. Você não tem metade, não dou a metade dele, assim como sou metade. Você é o inteiro, assim como ele é inteiro. Então a gente vê, e aí você vai poder compartilhar comigo nisso também, porque a gente vê nesse processo de espera que assim, a gente tem vários momentos, a gente, como já passou vários anos, às vezes elas falam assim, não, mas você tem que entregar tudo. Aí você fala assim, você não tá entendendo. Não, mas você tem Já que entreguei a confiar. poeira do baú que tá lá embaixo. Eu passei aspirador e pano. Mas você tem que descansar. Aí você fala assim, você não tá entendendo. Mas você tem que esquecer isso. Aí você fala assim, você não tá entendendo. Eu já passei todas essas fases. E não é isso que tem a ver. Mas eu acredito que é um processo de confiar em Deus. Isso. Sabe? Você confiar que se não fosse necessário a gente sofrer ou passar por isso, Deus não ia permitir com que a gente passasse por isso, sabe? E eu já tive, assim, muito mais angustiada do que eu hoje. Sim, assim, graças a bom Deus. Aleluia, Senhor. Aprende, não é mesmo, Deus? Aleluia. E eu percebi que eu fui curada mesmo nessa área quando uma amiga, minha irmã, ela começou a namorar, né, recentemente, e ela veio contar pra mim e eu chorei de alegria. Falei, só que não é nem não ter me alegrado, porque eu sempre me alegrei com a alegria das minhas amigas, mas eu não cheguei pra Deus e falar, caraca, Deus, de novo. Sim. Sabe? Sim. Tipo assim, mais uma pessoa, porque eu vejo
pituca da igreja, as crianças da Sim. igreja casando, tendo filho, e eu aqui, ó. Sim. Sempre foi assim, e eu me alegrava com a pessoa, mas voltava pra Deus e falava assim, poxa Eu. vida, Deus, né, você não percebeu ainda que alguma coisa não tá casando? Tipo eu. Mas aí eu entendi. Eu Sim. entendi que tá tudo bem, sabe? E se Deus. Eu sei que ele já falou várias vezes, através de várias pessoas, que ele tem alguém pra mim, sabe? Sim. Mas se não tivesse, eu ia entender que esse é o melhor de Deus pra mim. Sim. É o melhor que eu tenho hoje pra viver Sim. com o Senhor. Já falei pro senhor também, já disse a ele assim, porque eu também tenho palavras que ele mesmo me disse, palavras que outras pessoas me disseram, inúmeros testemunhos assim, e testemunhos assim nessa área, quem me conhece sabe, de Deus falar, não contar um, porque vai que sirva pra alguém que tá assistindo. É, tinha um rapaz que gostava de mim há muitos anos atrás, mas Deus tinha me dito que não era. E eu disse que não, só que ele passou anos gostando de mim. E eu mudei, fui morar no Rio Grande do Sul. E eu pensei, talvez eu estivesse errada. Talvez, né? Porque ele era tão legal, as pessoas gostam dele e não sei o quê. Eu falei, vou entrar em contato com ele. Eu vou mandar uma mensagem pra ele. E a gente tava no centro da cidade, tava uma cidade bem pequenininha, morei no Rio Grande do Sul, e era uma cidade de Bagé, bem pequenininha. E aí o centro é uma avenida com comércio. E a gente tava lá, tava meu pai dirigindo, minha mãe, minha irmã atrás da minha mãe e eu atrás do meu pai. Aí vem um senhorzinho bem simplesinho, aí começa a conversar com meu pai, dá a volta no carro, vai falar com a minha mãe. Ele olha na transversal assim do carro e fala assim: cuidado, que aquilo que você pensa que é, não é. Aí minha mãe olhou pra trás assim. Aí ele olhou pra ela e falou assim: ela sabe do que eu tô falando. Aí eu falei: meu Deus, ninguém sabia. Ninguém sabia. Ninguém sabia que eu tava pensando em ligar. Encontrei com ele naquela semana, tava andando com a minha mãe. Encontrei com ele naquela semana, pra não restar dúvidas, né? Na rua, ele me colocou a mão no ombro e falou assim: filha, eu tô orando por aquele que Deus tem pra você. Era tipo. Era aquilo que você tava pensando. E eu tô só vindo aqui confirmar que era aquilo. Você sabia, Sabia. mas mesmo assim. Eu tô vindo aqui reforçar. Então, assim, se é um Deus que move tudo isso, há um Deus que também prepara tudo isso. Mas eu já falei pra Deus, falei, Deus, se o Senhor não tiver isso pra mim, eu tô feliz contigo, porque tu é suficiente. Yes. Entrar nesse lugar de suficiência em Deus. Isso. É o momento que você já passou na sua vida e entendeu que se você não tiver ele, você tá muito ferrada. É. Não é? Você tá muito mal. Você sabe que sem Deus não dá. E sabe o que eu entendo também? Porque sempre tem aquela coisa, nossa, mas Deus escolhe pra você, então, Aham. né? E não é você que escolhe. As pessoas sempre- falam isso. E eu creio que existem casos e casos. Isso eu também. Existem casos que Deus vai falar, cara, é você, é pra você. E vai confirmar nos dois corações. Só que cabe a você escolher o que Deus quer que você escolha. Isso. Deus, ele não vai te obrigar a escolher o que ele quer. Ele fala, olha, isso aqui é o melhor que eu tenho pra você. Você É entende? Você quer viver isso é o melhor que eu tenho pra você? Cabe a gente falar assim, eu quero. Não, Deus, vou deixar passar. Eu acho que eu Isso. sei mais que você. Vou escolher- Bé. Que loucura. Sou humilde. Pois é. Mas não é verdade, cara? Eu fico pensando assim, porque eu, às vezes, converso com umas pessoas que elas acham que sabem mais que Deus. Sabe? Eu falo assim, eu não consigo entender isso. Juro que eu não consigo. E eu lembro que teve uma época que eu sentia algumas coisas de Deus, umas direções, eu falava, Deus, enquanto o Senhor não falar com a pessoa, eu não vou ter paz. Por quê? Só pra mim, o Senhor sabe que eu obedeço. O Senhor sabe que eu escutei e tô aqui. Falou, eu saí. E aí eu ficava debatendo com Deus, falando, Senhor, por que o Senhor só fala comigo? Até um dia que uma pessoa veio e falou, olha, Priscila, eu sonhei com você, com tal jeito, falei pra você, mas eu falei pra pessoa também. E aí eu percebi que Deus, ele falava. É a pessoa que não queria ouvir. Tu entendeu? E aí, Nossa, fez todo sentido. Bum, bum, bum. É isso. porque Deus, ele fala e Deus responde, sabe? Só que cabe a gente a tomar um posicionamento. E a partir daquele momento eu tive paz. Eu falei, Deus, obrigada, porque o Senhor é fiel. O Senhor não é um Deus que faz nada pela metade. Sim. Só que a gente seja capaz de responder ao Sim. teu chamado. Eu descansei. Sim. Tu entende? Sim. E é sobre isso. Eu acho que nesse processo que a gente vai vivendo com Deus,
assim como todas as áreas da nossa vida, né? Mas, por exemplo, quando você tem um tempo maior de espera em uma área, você vai vendo o quanto também o Senhor vai te moldando e te Total, lapidando, né? total. Para que você, eu acredito que quando você for viver, você viva de uma forma mais integral, totalmente, né? Deus tem trabalhado muito comigo sobre obediência. Total. Tá Tudum. piscando o olho? Não. Não entendi. Quando acabar, em paz. Então, essa obediência total, ela vai lapidando nosso caráter para ser a mulher virtuosa, para ser uma profissional excelente, para ser todas Com as coisas, certeza, sabe? com certeza. Então, eu penso que esse, acho que você também tem esses testemunhos, mas enquanto você falava, eu senti de falar uma coisa porque acredito que quem for ver talvez vai estar. Teve um menino que eu conversei durante. Eu morei em Londres, que a gente estava falando. Conheci um rapaz que ele era envolvido nas coisas do Senhor de verdade, ele era líder de célula. Até quem conhece falava, nossa, mas que pessoa, né? Então, assim, ele era uma pessoa. Ele era um cara bonito, ele tinha todos os atributos assim que você olharia e falaria, ok. Eu conheci ele lá fora, mas quando eu voltei. Eu percebia que acho que ele tava olhando uma outra moça e eu fico na minha, porque eu acho que, né, a gente tem que ser encontrada. Uhum. Ok, conheci. Quando eu voltei, minha prima foi morar lá. Então eu tive, os contatos que eu tive foram contatos que eu passei para que ela para que ela visse lá, então igrejas e tal. E ele era líder de célula, eu falei, vou falar com ele. Mas dentro de mim eu pensei, mais uma oportunidade. Eu falei, oi, tudo bem? Então, minha prima tá indo pra isso. Ele, claro, ele é britânico. Claro, recebo e tal. Tem vários brasileiros na minha célula e tal. Eu falei, beleza. Só que a partir desse dia, a gente começou a se falar todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Ao ponto de dele filmar os lugares que ele mais gostava em Londres. Ao ponto de, assim, sério. E aí, a gente conversando, e eu perguntei pra ele qual era o maior sonho da vida dele. E ele me filmou o local que ele mais gostava, era um lago lindíssimo. E aí ele falou assim, eu falei assim, aí o lugar que eu gosto, comecei a conversar. E ele falou pra mim, o meu sonho, você me perguntou, enquanto ele filmava o lago. E ele falou, você me perguntou qual é o meu maior sonho é casar e ter filhos. Aí eu pensei, oi, moço! I'm available. Aí eu falei, nossa, ok. E aí ele perguntava direto, quando que você vem pra cá? Que eu tava pra ir pra Portugal? Aí eu falei, olha, não sei. E um dia eu perguntei assim, a gente tava conversando, mas não tinha sido totalmente declarado, né? Mas era todos os dias de conversa. E ele me falou assim, eu falei, por que que você tá perguntando isso? Ele falou assim, porque vai ser mais fácil te visitar. E nessa hora eu falei, então há alguma coisa não tão normal aqui. E tá, aí a gente continuou falando, só que eu sentia, Pri, que eu estava pegando, essa era a minha sensação, uma caneta da mão de Deus. E estava escrevendo a minha história. Uau. E aí eu falei assim, e a gente se falou por videochamada. E aí, eu percebi que tinha uma correspondência que não era da minha cabeça. Só que aí eu falei com o Senhor, eu falei, Deus, eu tenho uma impressão clara dentro de mim, que eu peguei uma caneta da sua mão e eu tô escrevendo a minha história. Essa impressão é sua ou é minha? Porque se for sua, eu vou te pedir uma coisa como um sinal. É muito difícil eu falar pra ele, olha, não quero mais nada. E eu vou entender como um sinal seu, se a gente se fala todo dia, que ele nunca mais fale comigo. Nunca mais. E eu falei, esse é o meu sinal. Eu preciso desse sinal. E pra mim vai ser bem melhor assim. E aí eu abri ainda a palavra e é a passagem de Jesus falando pra Pedro, e ele falou assim: "Agora tu não compreendes, mas no futuro compreenderás". Uau. Nunca mais ele falou comigo. Uau. Nunca mais. Uau. Tipo, não é, falou nunca mais. E a gente não falou, obrigado. A gente ia acabar de fazer uma videochamada. E aí eu falei, Deus, eu não tenho nem como falar pra ele. Por que que você não tá falando comigo? Por que, Senhor? É aquelas orações que a gente fala, Deus, Por que que eu orei isso? limpa, Deus limpa, Deus limpa. É isso. É isso. Várias dessas orações, Tem, sabia? tem. Tenho. Eu lembro que eu orei uma vez, assim, num desespero. Eu tinha, tipo assim, acabado de meio que terminar um quase relacionamento que eu nunca Aham. tive. E eu falava, Deus, mas agora eu só quero namorar quando eu estiver pronta! Ah, Direto eu falo, Deus, limpa, 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 tô pronta. Só não tô e tá tudo bem, a gente se prepara no caminho. às vezes era tudo que ele queria que você orasse, né? Tipo Ana. Acertou, anotei, essa daí foi de caneta. É isso. Ai, Pra finalizar, vamos pegar só uma da alma. A gente já tá com o tempo Vamos. estourado.
Vamos lá, vamos lá. E. Ah, esse é bonitinho. Hum. Qual a sua palavra favorita? E ela te lembra um momento especial? Sim, eu amo Jeremias 29:11, que é porque eu que sei os planos que tenho pra você, planos pra te fazer prosperar e não causar dano. E foi a palavra que Deus me deu quando ele me mandou voltar dos Estados Unidos. Aham. Na época eu fiquei assim devastada, né, quando eu recebi essa palavra, porque eu não queria voltar, eu tinha tudo pronto pra ficar, trabalho, visto e etc. E a continuação dessa palavra fala, né, que eu te levarei para o lugar de onde você veio, o lugar onde você era cativa, lá, lá, lá. Ah. Eu tive total entendimento que era essa palavra que Deus tinha para mim. E é até engraçado a continuação desse testemunho, porque quando Deus falou essa palavra, eu falei, ok, Deus, eu te obedeço, chateadíssima, brava. Falei, ok, eu vou obedecer. Pra obedecer, eu vou obedecer. Eu vou Aham. obedecer, brava. Aí eu fui pro culto, acho que era o dia seguinte, alguma coisa assim, e o pastor me vira, né, começa a pregar. Porque Deus, quando fala, nós temos que obedecer com alegria. Aí eu, Aham. pra onde que é pra gente ir? Então, essa palavra, ela é um marco, assim, dentro de mim, porque eu sei que os planos de Deus são bons pra mim. Eu sei que os planos de Deus, eles não falham, e Ele sabe o Sim, tempo certo de fazer tudo acontecer. Então, toda vez que eu me sim, lembro dessa palavra, é uma âncora na minha alma pra descansar e confiar em Deus mais uma vez. sim. Um Em todos os convite. processos, né? Eu acho que os processos da vida se resumem a isso, né? A Total. gente confiar no Senhor, né? Confiar no Senhor faz o bem e herdará a terra, né? Yes. Eu acho que Yes. é basicamente isso. Total Foi isso. maravilhoso te receber aqui. Eu tô muito feliz. Muito obrigada por ter vindo, aceito o convite. Você foi uma peça, uma ferramenta fundamental nesse processo Hum. que eu vivi com o Senhor, assim, e tô vivendo, né? Que é contínuo. É o ING do inglês. É contínuo, tô vivendo e você foi fundamental nisso. Amém. Tô Obrigada por muito ter feliz, vindo. Para muito mim é feliz. uma honra te receber aqui. Ai, É, minha honra, eu gente. sei que você Muito tem vida feliz. com Deus e isso é muito importante, as pessoas saberem o quanto é importante isso na nossa vida aqui na Terra, Amém. né? Obrigada, Pri, de verdade. Imagina, o prazer é meu. Sempre que quiser, eu tiver assim, tem nada pra fazer, pode me chamar. Adoro tempo de mesa, isso edifica muito. Pra mim também. Gente, então, se você viu até aqui, muito obrigada por estar aqui até o final. São 3 Cs, curte, comenta e compartilha. O podcast pode edificar outras vidas. A gente tem um nome aqui que é o Supercast do Super Amandinha. Vou deixar aqui embaixo na legenda o arroba da Pri para você segui-la. Pode falar com ela. Ela é uma pessoa super disponível para aconselhar. Ela trabalha com isso, ela vive disso. Vivo disso. Então, fica aberto, tá? E aí, eu vou deixar aqui embaixo também a minha rede social, para quem só tá assistindo pelo YouTube, acompanha a gente lá, que lá a gente fala um pouco mais da vida diária, tá bom? E é isso. Até a próxima quarta, às 20 horas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.